aí, começa dos anos 50, começa com um tricampeonato do Náutico. A primeira vez que o Náutico começa a engatar uma sequência maior de títulos, a ponto de conseguir ultrapassar o América, né? Porque até ali o Santa Cruz passou o América já nos anos 40 e faltava o Náutico, e vai acontecer isso. A lista de títulos vai ficar lá com o Sport abrindo vantagem, né? 17 do Sport, 9 do Santa, 7 do Náutico, 6 do América. Já tinha Clube dos 13 aí, Cássio? Não, né? Não tinha Clube dos 13, não. Beleza. Mas, galera, você falei que era na época amador, o profissional de Pernambuco estava desde 37, né? E o Torre com 3, Trâmulas com 2 e o Flamengo do Recife com 1, que é o primeiro, 1915. E aí a observação que vale é a seguinte: esse título do América, em 1944, uma final, 4 jogos, ida, volta, 4 jogos. Esse foi o último título sem ser de Náutico, Santa ou Sport, até o título do Salgueiro em 2020. Assim, entre 1945 e entre 1945 e 2019, só 3 times conseguiram ganhar o campeonato pernambucano. Assim, pouquíssimos foram vice-campeões, o próprio Salgueiro já tinha sido vice, o Central também, o Porto e o América. O América teve alguns vice-campeonatos depois desse 44. Tirando isso, mais nada. Então foi uma concentração assim, a maior que o país viu durante esse período. Foi maior que, por exemplo, no Pará, porque no Pará tinha, embora a Tunaluz não ganhasse, lá tem Remy Paysandu, e a Tunaluz não ganha, porque nem acabou o jejum ainda, desde 1988, mas 2 times do interior ganharam na última década. No próprio futebol cearense, Melco já mostrou a quantidade de títulos que teve. Na Bahia teve o Colo-Colo de Ilhéus, teve o Fluminense de Feira de Santana nos anos 60, teve o próprio Galícia na Bahia, Leônico. Entre 70 e 2005, só Bahia e Vitória ganharam. Só Bahia e Vitória. Mas, assim, Pernambuco assim, foi essa sequência de 7 décadas, a partir desse último título do América, que já vivia um jejum. Porque esse título do América, que era um dos grandes do futebol pernambucano, tinha os clássicos, né? Hoje a gente... os clássicos... Começa a ganhar o nome... agora eu me liguei, não vai dar nem tempo aqui para falar no meio, para pesquisar quando os nomes surgiram, mas... os clássicos eles começam a ganhar nome do futebol pernambucano nessa época, porque o Náutico Sport, por exemplo, era chamado de Fla-Flu do Nordeste. Porra, isso não é identidade. Assim, isso, na verdade, mostra o tamanho do que era o Fla-Flu, né? Mas, e mostrar, que Náutico Sport é tão grande que é o Fla-Flu do Nordeste, mas faltava identidade. Pronto, fui enrolando aqui, consegui falar. O clássico dos clássicos, ele ganhou o nome pela primeira vez no Jornal Pequeno em 1941, tá? Já que ele tinha falado no de 30, foi a primeira vez que o Náutico Sport virou clássico dos clássicos. Aí começa a deixar o Fla-Flu do Nordeste. O clássico das multidões, Santa Cruz Sport, ele ganhou pela primeira vez foi escrito pela primeira vez em 1943, no Diário de Pernambuco. O clássico dos clássicos, como eu tinha dito, foi no Jornal Pequeno, no jornal já extinto, em 41, né? E o último a surgir, que é justamente nessa década, no Diário de Pernambuco, em 1953, o Clássico das Emoções. No blog até já fiz os registros das matérias de quem escreveu, ou seja, foi quando surgiram esses nomes e foi ganhando personalidade. E também tinha os clássicos do América, que foram dados nessa época, os desusos, né? América Esporte, Clássico dos Campeões, América e Náutico, Clássico da Técnica e da Disciplina, e América Santa Cruz, clássico da técnica da disciplina é foda, né? E América Santa Cruz, clássico da amizade. Mas quando a América ganha esse título de 44, ele já não ganhava desde 27. Então, assim, já tinha seus 17 anos ali, e daí parou. Mas até ali era um dos grandes, era um quarteto, não era o trio de ferro. Eram os grandes do Recife, com a América sendo presente. Vamos para a próxima imagem. Pronto, a imagem que já estava atrás da lista de títulos, né? Agora ela está mais visível, inclusive com uma qualidade muito boa dessa foto. Verdade. É da Ilha do Retiro, no jogo da Copa do Mundo de 1950. A gente tinha falado há pouco, está falando com o Pedro, que a Fonte Nova, aí, ela não estava inaugurada, mas quando ela seria inaugurada um ano depois, sendo muito maior. Mas não estava pronta, e aí não era uma questão de ficar pronto e vir a sede, não era assim. Até porque você define antes, né? Para a Ilha do Retiro chegar a esse jogo, nos anos 40, teve um Fla-Flu
foi o primeiro Fla-Flu fora do Rio de Janeiro. E só teve 2 Fla-Flus no Nordeste. O outro foi em 1995, eu acho, que foi em Campina Grande, foi um 0-0 no Amigão. E teve esse aí, e foi para arrecadar fundos, que ia ter o Fla-Flu e teve Santa Cruz Esporte, mais amistosos contra a Fluminense e contra o Flamengo durante a semana. E Flamengo e Fluminense vindo com seus jogadores principais, né? E deu muito dinheiro para ajudar a ilha. Então, acabou sendo um projeto muito bom que deu certo para viabilizar a reforma da ilha. E, obviamente, se pagou, né, para Flamengo e para Fluminense, para que eles fizessem um amistoso. Foi uma rodada dupla, foi Flamengo e Fluminense e Santa Cruz Esporte, e foi na época, a maior renda da história do Nordeste. Taça Ariana ainda não, né? Como? Não, sem Taça Ariana. Dessa vez não teve taça, não. Foi só um amistoso. E detalhe, o Flamengo brother total. Assim, né? Não tinha rusga nenhuma, brother total. O Flamengo que tinha vindo ao Recife em 1925, fez 3 amistosos com Torre, com Sport, com Flamengo, foi um 3-3 com o Sport, cada um ganhou um troféu. Esse troféu que o Sport ganhou está até na Ilha do Retiro, foi dado um troféu para o Flamengo também, já que foi empate, cada um ganhou um troféu, e era brodagem total, recebendo, enfim. E foi assim nessa época também. Para a Copa do Mundo, quando o Recife foi confirmado como sede, a Copa do Mundo no Brasil é um ponto importante, que é o seguinte: a Copa do Mundo no Brasil teria 16 seleções. A Copa do Mundo ela não vinha desde 38, e a de 50 ela teria 16 seleções. Só que, assim como aconteceu com a do Uruguai, é curioso, porque é rigorosamente o mesmo número. A do Uruguai acabou, algumas seleções desistindo e foram 13 países. Acontece exatamente a mesma coisa no Brasil. A Copa do Mundo Brasil vai ter 13 seleções. No plano original, a Ilha do Retiro teria 2 ou, com muito boa vontade, 3 jogos, mas no mínimo teria 2 jogos. Só que como a Copa foi encurtada, só foi uma Copa de 22 jogos, a Copa do Mundo todinha, por 3 seleções, a Ilha do Retiro virou quase um problema. Porque como ela estava uma Copa menor, eram menos jogos, alguém teria que andar muito para fazer uma partida aqui. E os Estados Unidos, por exemplo, eles jogaram, a gente vai falar depois quando falar das Copas, eles jogaram em Belo Horizonte, no antigo Independência, né, que hoje está na Arena do América, mas era o antigo do Estado da América, que era como se fosse uma ferradura. E ganhou dos Estados Unidos lá, que foi a maior zebra da Copa durante muito tempo, e teve que ir lá de Belo Horizonte para o Recife. Então, imagine se em 1950 era um problema. Mas, enfim, foi mantido, todas as obras foram feitas, as obras da ilha foi o seguinte: foi a ampliação da arquibancada, a construção de uma tribuna de honra, a gente vai mostrar o porquê dessa tribuna de honra também, a construção de alambrado da divisão, de colocar e túnel para os vestiários. Porque podia ter tudo isso, mas era muito diferente. Assim, o jogador podia passar no meio do público ali, assim, não tinha... Como se estivesse no ginásio. Você vai no ginásio, o cara não passa no túnel, não. Meio que passa ali no meio da arquibancada e tal. Não era essa relação da arquibancada, não era essa relação que a gente vê no estádio hoje. E tudo isso foi feito na ilha. O Sport conseguiu dinheiro com recursos além daqueles amistosos, que foi muito importante, até mais politicamente do que economicamente, aquele Fla-Flu para mostrar, tem um estádio importante lá no Nordeste que pode receber os jogos. E acabou sendo um jogo. Chile, a gente está vendo no vídeo aí, Chile, Estados Unidos, foi 5-2 para o Chile, e tem algumas imagens muito legais desse jogo, porque você olha os coqueiros, esse lado que a gente está vendo lá do outro lado seria a arquibancada frontal hoje, sabe? A imagem do outro lado, veja que ela é muito mais baixa. E você vê os coqueiros, que era do Recife, ia ser muito louco, assim, né? Como era a cidade muito menor, arquibancada muito menor. O público oficial desse jogo foi de 8.500 pessoas, mas o relato Diário de Pernambuco da época, ele coloca com 20 mil presentes. E eu tenho certeza que tinha 20 mil, que a galera trabalha na evasão, né? Meu amigo, é clássico. Mas o público oficial, se você entrar no site da FIFA, se você falar no relatório desse jogo, se eu não me engano, é 8.501 torcedores. Esse jogo, que é uma vitória, uma das maiores vitórias que o Chile já teve na Copa do Mundo, esse jogo foi visto em loco por Júlio Rimet. Júlio Rimet era o presidente da FIFA. Era o nome do troféu. Taça, olha aí, esse senhor ele tinha 77 anos. Eu ia até falar uma besteira, mas eu dei uma pesquisada. Taça Júlio Rimet, que foi a taça da Copa do Mundo, já na primeira edição de 1930 até 1970, que ela tinha uma regra própria, né? Quem ganhasse 3 vezes ficava para sempre, e o Brasil ganhou em 1970. Ela nem sempre foi chamada de Júlio Rimet. Em algum momento ela era só a Copa do Mundo.
ela ganha o nome Jules Rimet em 1946. Ou seja, olha mais uma cartinha para os pernambucanos. É possível que esse tenha sido o primeiro jogo que Jules Rimet viu um jogo da Copa do Mundo por sendo ele o nome do torneio. Não era, porque não foi assim na Copa de 30, nem na de 34, nem de 38, mas já era na de 50. E ele vai ser presidente da FIFA até 54, ele vai morrer em 56. Ele morreu em 56 e ele presidiu a FIFA, se não me engano, em 1921 até 56, foi muito tempo. E um congresso em Luxemburgo, em 46, deu o nome do troféu, não da competição, mas do troféu de Taça Jules Rimet. Então, e ele assistiu esse jogo na tribuna de honra da Ilha do Retiro. E o que é essa tribuna de honra? É porque a gente não tem uma foto da Ilha do Retiro, mas a galera pode visualizar um pouco. A Ilha do Retiro hoje, desse setor, o setor do lado das cadeiras, é muito mais alto do que a gente está vendo. Essa tribuna de honra que foi demolida para ampliação, ela seria mais ou menos perto da metade do atual setor de cadeiras. Dali tem uma tribuna de honra, aí demolido. Primeiro, antes de demolir, ampliaram e ficou, na época, todos os camarotes nessa altura onde está isso aí, que é a tribuna de honra. Vamos aqui, refazendo aqui a ideia. O campo, a extensão do campo aqui desse tamanho. O setor de cadeiras hoje, ele é a extensão do campo inteiro. Nesse jogo, ele era só um pedacinho do campo. Até mostrar. Pronto, a gente está vendo a foto da ilha. Pronto. Tá vendo uma linha vermelha que passa no meio de cadeiras? É o famoso super degrau que tem na Ilha do Retiro. Por quê? Porque o estádio só ia até ali. E na hora... Valeu, Rodrigo. Rodrigo é foda. Na hora que foi ampliar, você tem que fazer uma base em cima daquilo. Talvez a engenharia atual até minimize isso, mas quando fizeram na época era um problema e não foi. Então, é por isso que existe esse degrau. Então, o jogo da Copa de 50, a tribuna de honra era um pouco menor do que essa linha vermelha. E o setor da tribuna de honra, se a gente voltar para a foto lá da Ilha do Retiro, a primeira foto, você vai ver que ela não era todo lado do campo, era só um pedaço do campo, que é o que foi ampliado. Ele foi ampliado justamente para ter uma tribuna de honra, para ser um setor maior e ter uma tribuna de honra. E foi o principal estádio aqui da região, ou pelo menos de Pernambuco, depois vai ter a Fonte Nova, mas aí é o que acontece. Então, esse foi o jogo da Ilha do Retiro, que, assim, foi o único jogo da Copa do Mundo do Norte e Nordeste. Só vai mudar lá na Copa 2014, que vai ter 3 sedes, vai ter 2, vai ter a sede no Norte, ainda vai ter a Arena Amazônia, e 4 no Nordeste e 1 na Amazônia, mas essa foi a única sede do Norte-Nordeste e o único jogo no Norte-Nordeste. O fato de só ter tido esse jogo, depois vai fazer com que tenha amistosos para compensar. Isso vai ficar mais para frente, não é nesse programa, né? No próximo, vai ter para compensar, porque fizeram o estádio de Copa do Mundo para ter um jogo, acabou ficando conta, mas aí a galera deu um jeitinho de captar mais dinheiro. Boa. Vamos seguir? Nivelou o super degrau. É o que todo mundo espera, né? Porque o degrau, a galera não tem noção, não. É muito grande. É realmente desnecessário, mas quando foi feita a ampliação, não tinha como ser diferente. Bora para a próxima imagem aí, não sei se ainda acaba Pernambuco. Pronto, essa foto dá até para notar. Veja que o setor da cadeira, veja como ele é só um pedaço do campo. A arquibancada, ela corre todo o campo, mas o setor que sobe um pouco para a tribuna de honra é só uma fração da arquibancada. Mas para a Copa de 50, a Ilha do Retiro já estava toda fechada, com os coqueiros. É muito bonito, assim, é um negócio muito diferente. Mas é essa particularidade. A Ilha do Retiro, ela já foi reformada inúmeras vezes, mas ela segue, é um Lego, é um estádio de Lego. O campo é o mesmo, a mesma área, as arquibancadas são a mesma desde sempre. Por exemplo, os primeiros degraus da arquibancada frontal são esses degraus. Tipo, não foi feito, porque nos aflitos, a gente vai ver depois, quando os aflitos, a atual arquibancada frontal do Náutico, ela não é uma ampliação da antiga arquibancada do Náutico. Aquela arquibancada foi demolida e se criou uma nova. No caso do Sport, não. É ampliação desse setor. Então, é sempre colocando degrau, fazendo Lego. Mas o estado que a gente vê hoje é uma ampliação disso aí. Não é demoliu e se criou um novo, não. É ampliação disso. E só na legenda dizer que o Mário, que o árbitro, né, Mário Gardelli, foi vaiado porque tinha tido um jogo de seleção Pernambuco, de seleção da Bahia. Parece que os co-irmãos aí foram beneficiados, eu não sei, não estava lá para saber. Os pênaltis foram escandalosos. Os pênaltis escandalosos, deve ter sido mesmo, não duvido não. Mas aí a turma guardou, isso é chamado guardar, viu? Guardou, quando vira o árbitro, é o mesmo, é beleza. Aí vaiaram o cara. Eu conheci esse bigode, essa orelha aí. Vamos lá, vamos seguir em frente. Pronto, ótimo, eu nem lembrava que eu tinha colocado essa foto. Aflitos em 1951, isso é um registro muito bom do bairro dos Aflitos. Veja como o bairro dos Aflitos já era
já era um dos principais bairros da cidade, é completamente urbanizado. Veja essa arquibancada à direita do Náutico, do estádio dos Aflitos, não é a arquibancada atual. É a arquibancada que funcionou no Náutico até a inauguração dessa frontal, que se não me engano é em 2002, que quando conclui a obra. Essa daí acho que existia até 99, talvez. 98, 99, que era uma arquibancada um pouquinho mais afastada do campo. Você até vê que da linha do campo, da linha lateral do campo para a arquibancada, você vê que tem um espacinho, e onde ficava o antigo placar Balança Mais Não Cai, que para quem não conhece, o que era Balança Mais Não Cai? Era uma estrutura de um placar completamente maluca, que era muito óbvia. Balança Mais Não Cai, porque você olhava só, nunca caiu. Ele foi demolido. Ele demoliram para fazer arquibancada. Nunca, de fato, ele balançou, mas nunca caiu. Mas era uma estrutura completamente contra a lógica. Mambembe. E do lado esquerdo, o Náutico já estava nesse campo desde 1918 como do Náutico, os Aflitos. Esse campo dos Aflitos já funciona nesse lugar, dessa mesma ordem aí, desde 1917. Era da Federação Pernambucana. Esse campo existe ainda. Como? Esse outro campo aí existe ainda, né? O country aí atrás, né? É do outro lado, é do country. Essa parte de cima é do country, não é do Náutico, não. E esse campo do Náutico é desde 1917 e do Náutico desde 1918. Você pode ver que essa arquibancadinha dos Aflitos, ela não é, ela está mais para baixo. Foi o primeiro lance de arquibancada, foi inaugurado em 1939, não tinha nem a cobertura, depois vai colocar a cobertura e depois vai completar ela todinha. Aí, em algum momento, você pode ver que a arquibancada do lado direito, ela vai em cima, já vai até atrás da barra, mas embaixo ela só vai até o escanteio, se você reparar bem. E do lado esquerdo, o setor das sociais, ela só tem uma fração. Essa parte toda do Náutico, se não me engano, vai fechar até o final da década de 50, o Náutico vai conseguir concluir toda essa obra. E essa foto aí não é de helicóptero não, isso é satélite. Tem de outros estádios e tal, mas só para... É satélite? Sério, velho? Acho que na de helicóptero posso estar falando alguma grande besteira, Celso, porque é o Recife mapeado todinho. Isso é do Museu da Prefeitura do Recife, se eu não me engano. Ela é a cidade mapeada todinha. Só se pode. Eu acho que não é ainda. Porque o satélite é de 50, satélite são de 56, né? Vai ser mais para frente, então talvez seja muito alto, enfim, mas isso é o Recife, essa foto, ela tá toda chapada assim, você olhar toda certinho, tem o Recife todo desse ano. Impressionante. Para a próxima. Essa turma meteu o terno aí, a excursão do Náutico para a Europa em 1953. O Náutico foi o primeiro clube do Nordeste a fazer uma excursão na Europa. De vez em quando foda. O futebol pernambucano tá na merda hoje em dia. Claro que tá na merda. Mas veja a quantidade de elementos numa década. Assim, como havia uma diferença, como em algum momento, assim, era o estádio de um foi para a Copa do Mundo, o outro vai ser o primeiro clube da região a ir para a Europa. Vai ter aqui, assim como a seleção baiana, a seleção dos pernambucanos representará a seleção brasileira. A seleção pernambucana será vice-campeão brasileiro. Então, assim, havia uma força de resultados aí. E esse time do Náutico, que era tricampeão pernambucano, lembrando, 50, 51, 52, ele vai para a Europa, faz 12 jogos. E não foi assim, meu irmão. Não foi para a Alemanha e para a França, tá ligado? Porque a galera pode ir lá pegar... Não, foi jogar na Bulgária, com todo respeito, foi jogar ali, Liechtenstein e tal, não, foi jogar na França e na Alemanha, venceu 5 jogos, acho que, se não me engano, são 5 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, acho que é essa a sequência, e entre as vitórias, 3-1 no Olympique de Marselha e 3-0 no Hamburgo, que hoje está na segunda divisão da Alemanha, mas já foi campeão da Liga dos Campeões em 1900, que era a Copa dos Campeões, né? Em 1983, depois vai ser vice-mundial para o Grêmio. E essa é a foto do embarque do time do Náutico, o primeiro time do Nordeste a jogar na Europa. Aliás, depois disso, vários times vão jogar, tá? O Sport vai jogar 57, o Bahia vai golear o Bayern de Munique por 6-1. O Náutico abriu as portas, assim, não é que o Náutico jogou em 53 e ninguém nunca demorou para jogar. E depois dessa viagem, a turma, dá para ir? Aí a turma começou a fazer a viagem também. Vamos lá, vamos seguir em frente. Agora, isso é muito legal. Isso é Sport e Real Madrid. É o Real Madrid. O Sport vai fazer a sua primeira excursão para a Europa. 4 anos depois do Náutico, vai jogar em 57. Perdeu muito mais do que ganhou. O Náutico, a relação é até parecida. O Sport perdeu mais jogos assim. E ganhou outros também. O Sport foi Europa e Oriente Médio. Foi uma excursão mais longa também.
E nesse jogo, é óbvio que foi algo circunstancial na história, mas de vez em quando estava no lugar certo na hora certa. Assim, esse jogo ia acontecer contra algum adversário. O Real Madrid iria inaugurar o sistema de iluminação do Santiago Bernabéu contra alguém. E por o Sport estar excursionando, era um time brasileiro, o Brasil já tinha uma certa relevância no futebol internacional, um ajuste de agenda, que o Real Madrid era campeão europeu já, bicampeão europeu. Então é óbvio que para o Sport era interessante jogar com o Real Madrid. O Real Madrid tinha Guento, que tinha sido o prêmio da France Football, que era o melhor jogador europeu. Ele jogou pelo Real Madrid essa partida. E aconteceu desse amistoso marcar o primeiro jogo noturno na história do estádio do Real Madrid. Continua sendo o mesmo estádio, continua sendo o Santiago Bernabéu. Esse jogo teve 70 mil pessoas. Essa foto do time do Sport pousado não é uma foto revelada na época, é uma foto que foi encontrada pelo Futuro Sport, perfil Futuro Sport, que encontrou cascavilhando por aí várias outras imagens do jogo, que durante muito tempo era só o recorte do jornal e o resultado. Mas aí lá na imprensa da Espanha, assim, ninguém daqui de Pernambuco teve a foto do jogo lá, mas lá na imprensa espanhola teve as fotos do jogo à noite. A gente está vendo o cartaz promocional da partida. E esse jogo, com 70 mil pessoas, uma outra curiosidade, é o maior público do esporte fora de Pernambuco. O Bahia, por exemplo, já jogou mais do que isso. O Bahia vai jogar... Curiosamente, Cássio, o Bahia também viajou para a Europa em 57 e fez uma parte da discussão foi da União Soviética. E aí houve um público que também é o maior público da história do Bahia fora de casa. 90 mil pessoas no estádio Luzinic. Eu ia chutar o do Beira-Rio, pô. Quer dizer que, na verdade, foi no exterior também o maior público do... Pronto. E esse é o maior público fora de Pernambuco, né? Já jogou no Arruda como visitante, tá? Deu mais. Mas, assim, fora de Pernambuco, esse é o maior... foi o maior público que o Sport já viu. E detalhe sobre esse jogo. Esse jogo chegou a estar empatado em 3-3. Aí na reta final, o Sport leva 2 gols e perde do Real Madrid. Veja só. Meu irmão fez 3 gols lá dentro. Né? Todo mundo que eu vejo muita gente que vai jogar com o Real Madrid, leva 5, não faz gol, não. Leãozinho foi lá, deixou 3, Celso. Pega essa carta e vamos pro próximo slide aí. Não, veja só, toda vez que eu vejo Osasuna, 6-1, aí bota aqui Getafe, 4-0, todo mundo que eu não vejo todo mundo ir lá fazer 3, não. Esse jogo é um dos... Todo jogo da história do esporte, mesmo perdendo. É isso que eu ia dizer, é um dos jogos mais fora da curva, assim, da história do esporte. Porque só ser um amistoso contra o Real Madrid já seria interessante, né? Já seria um marco interessante, mas vai além e é um jogo que marca a inauguração dos refletores, né? Primeira partida noturna do Santiago. Essa foto tá de dia ainda, mas assim, mas tem jogo, tem à noite, eu fiz até matéria, se não me engano, 40, 50 projetores de luz, que era assim que a gente chamava, e o jogo vai terminar à noite. Essa foto era de dia ainda ou refletor que ele já inaugurou? Eu não acho que, cara, clareou muita foto, não. Eu tô pela dedução que essa foto tá no final da tarde aí. Não tô pela dedução, mas o jogo foi à noite, na verdade. O jogo foi à noite, isso aí. E aí tem as fotos. Os raios do pôr do sol de Madrid são inconfundíveis. Isso, se for no verão, quando foi o jogo, Cássio, tem um mês? Não lembro de cabeça. Maio. Tá aqui, maio. Essa é, inclusive, uma curiosidade jornalística, Fred. Esse é o meu maior... Já falei, nesses não sei quantos anos de podcast, já falei, é o meu maior arrependimento jornalístico, porque foi um esquecimento, assim acontece. Eu me preparei para fazer essa matéria dos 50 anos. Assim, era muito óbvio. Porra, 2007 faz a matéria. E assim, mas 2007 estava fazendo outra coisa e tal, não sei o quê. A vida outra coisa no jornal, né? Mas assim, não sei do que era setorista e passou, mas assim... Era uma coisa que por anos eu acompanhei essa história, tenho levantado algum bocado de coisa. Assim, quando chegar em 2007, tinha jogadores do esporte vivos ainda, buscar imagens, as imagens até apareceram hoje. Nem tinha essas imagens em 2007, teria sido ótimo ainda, mas nem havia. Mas ia tentar procurar, mas era fazer 50 anos desse jogo. Mas enfim, acabou enrolando. Fizeram depois de 60 anos. Pronto, aí, imagem do Diário ABC lá de Madrid, tem até a marca d'água ali, e aí já foto noturna. Zé Maria, dos caras que jogam do esporte. O Rodrigo tá gigante hoje. 4K. Vamos lá. Eu acho que está chegando na reta final. Esse é o Santa Cruz, super campeão pernambucano em 1957. No Ceará, eu já fiz vários levantamentos e toda vez que eu falo, isso não foi... Quando eu faço Ceará e Fortaleza, último jogo, isso não foi final, não. Só um triangular.
Aí eu sempre tento colocar, até talvez o erro seja meu, que eu deveria até mais observar como é que se vê no Ceará. Porque aqui em Pernambuco, uma final com 3 times sempre foi chamada de supercampeonato. Eu digo isso porque lá no Ceará não era chamada dessa forma. Aí quando eu fiz o levantamento da final dos cearenses entre Ceará e Fortaleza, e lá na contagem local eles excluem os triangulares, mesmo que o último jogo seja Ceará e Fortaleza, onde só os dois têm chance de ganhar o campeonato. E aí eu coloquei, disse, isso não foi, porque era um triangular. Mas aqui em Pernambuco não era visto dessa forma, e eu não estou dizendo que é certo ou errado, não. Tanto que eu estou dizendo que eu poderia até ter feito como é feita a cultura do Ceará. Mas aqui é visto dessa forma, de uma coisa rara. Campeonato de 3 turnos, cada clube ganha um turno. Porque acontecia, um ganhava os 3 turnos, ou ganhava 2 turnos, outro ganhava 1, mas cada um ganhava um turno, era muito raro. E a última vez que um campeonato tinha tido 3 times decididos, tinha sido o primeiro, 1915, foi o Flamengo. Inclusive, ele conseguiu um feito que é basicamente impossível de se repetir. Ele foi super campeão invicto. E aí só foi em 1957, com o Santa Cruz já sendo Santa Cruz, o Sport já sendo o Sport e o Náutico já sendo o Náutico. Ou seja, não era todo mundo se conhecendo, ver o que é que vai querer da vida, não sei se eu quero remo, se eu quero turf, se eu quero basquete, não sei se vou ter torcida. Não. Os 3 times... 50 anos de história já aí. Aí era já Náutico, o América, como eu já falei, 44, o América já tinha ficado para trás. Aí já era trio de ferro. E o Santa Cruz ganha esse supercampeonato. E ao ganhar o supercampeonato, Capiba, um dos maiores compositores de frevo que esse estado já viu, que esse estado já viu, não, que esse país já viu, torcedor do Santa Cruz. Qualquer coisa de frevo em Pernambuco pode usar país. Mas aí tem que jogar o país para jogar a carta, Fred. Tu não entendeu, não? Foi pelo amor de Deus, né? Então. É igual a beisebol, dos Estados Unidos. Campeonato mundial. Mas Capiba é um dos maiores compositores do país, sem precisar de ser. Eu acho que é melhor dizer, é um dos maiores compositores. E exclui o frevo. É um dos maiores compositores, ponto. Sem dúvida. E esse chama frevo canção. O frevo, quando tem letra, se chama frevo canção. Porque nem todo frevo tem letra. Bloco. O frevo de bloco é o que não... se eu não me engano... Frevo de rua. É o frevo de rua. O que não tem letra. E o frevo canção... Canção e o frevo de bloco tem. Tem a letra. Essa letra, ele escreveu, se eu não me engano, em 1947. 47 ou foi 48. Acho que tinha sido um ano antes. Tem quase 10 anos... Mas é um campeonato que o Santa Cruz não ganha. Capiba guarda, eu acho que é 48, que eu acho que o Sport ganha 48, se foi 47, não faria sentido que fosse 47, acho que foi em 48, e Capiba guarda durante quase uma década essa letra, e quando o Santa ganha, ele lança essa letra com uma adaptação. A letra de quase 10 anos antes era a mesma, só não tinha um super. Mas aí, os últimos versos, clube querido da multidão, tu és o super campeão. Botou o super, que aí ela eterniza totalmente essa letra, que durante muitos anos foi assimilada como o hino nacional de Santa Cruz, de tal forma, porque existiu o hino de Santo dos Irmãos Valença, de tal forma que essa letra virou também um hino oficial do Santa. O Santa tem 2 hinos oficiais. Porque assim não adiantava ignorar que essa música está mais na boca do povo do que o hino de fato. Assim, não tem como ignorar. Então, essa música também virou o hino do Santa Cruz. É uma coisa mais recente, tá? Não é uma coisa dos anos 70, uma coisa, se não me engano, há 10 anos, assim, enfim. Mas é um dos 2 hinos oficiais de Santa Cruz, que é o... quando o Santa faz um gol na rádio e toca, aquele sonzinho por trás dessa música. É essa música. Arruda. Agora a gente vê o Arruda. Não vê, né? Aqui, o alçapão do Arruda. A gente tá vendo aí. Cadê o Arruda? O Santa Cruz está no Arruda desde 1943. Lá no primeiro álbum da Copa, que vai até 38, o Santa Cruz estava perambulando, ainda estava em Afogados, mas o Santa Cruz é o último a chegar no seu bairro. O Náutico chegou na sua casa em 1918, está lá nos aflitos desde 18, e o Sport está na ilha desde 1936. Ele compra a ilha em 36 e inaugura a ilha em 37. O Santa Cruz chega no Arruda em 1943. Santa Cruz de 14 até 43, Santa Cruz foi rodando. E se ele fica nesse terreno e faz o alçapão do Arruda, que era um estado de madeira que não chegou a jogar amistosos, mas não jogou o Campeonato Pernambucano, e esse com uma particularidade. A gente está vendo o campo aí, com a arquibancada bem pequenininha,
Se você olhar o Arruda hoje, o campo do Arruda está assim, certo? O Alçapão era assim. O Alçapão, ele está no mesmo local onde está o campo, não era em outra área, é no mesmo local, mas ele em vez de ser norte e sul, como é hoje, os 3 campos eles estão na lógica norte-sul. Tanto é que nos 3 campos o sol do Recife ele vai aqui e vai para trás, nos 3 campos. No Alçapão era o contrário. O sol começava numa barra, terminava na outra, e vai ser assim até o Arruda começar a ser construído, e a primeira arquibancada do Arruda vai ser só lá em 65, aí vai inverter o campo. Mas o Alçapão do Arruda, e era esse o nome, Alçapão do Arruda, ele tinha essa curiosidade de ser um estádio com arquibancada de madeira, na época onde a ilha já tinha arquibancada de concreto, a Afli jogava com arquibancada de concreto, tanto era que os clássicos com o mando do Santa não era aí. Eu jogava com o Sport dos Aflitos, jogava com o Náutico na ilha. Vamos lá, vamos adiantar. Para a última daqui da sessão. Já até falei um pouco, né? Tinha falado da seleção baiana. Essa é a seleção pernambucana, que olhou aquela explicação. É basicamente a mesma explicação do porquê da seleção baiana ter representado o Brasil e essa seleção pernambucana. Só que no caso de Pernambuco, Pernambuco jogou, representa a seleção brasileira da Copa América. Assim, tiveram 2 edições da Copa América em 59. A primeira do calendário normal, e um congresso da Confederação decidiu, tem um espaço vago, dá para fazer uma outra Copa América. Aí, oficial, mesma lógica. A turma faz merda com a Copa América desde que a Copa América existe. Aí a galera fez, e o nome não era Copa América, tá? Copa América, esse nome só vem em 75, se eu não me engano, era Campeonato Sul-Americano. E esse com a particularidade, Campeonato Sul-Americano Extra. Mas assim, mesmo oficial, é só para dizer que não mesmo, para o cara não olhar na data, 59 não foi aqui não, foi outro país, não. Esse foi no Equador. E Pernambuco representou o Brasil. Assim, até com números abertos, eu tinha falado naquele momento, foram 22, deixa eu ver se eu acho aqui, não tenho o número de jogadores não, mas enfim, eu tinha falado da Bahia, que tinha sido Bahia, Vitória, eu tinha esquecido, Botafogo também teve jogador, o Fluminense de Feira, o Ipiranga e o Galícia. A seleção pernambucana só teve jogadores de Náutico, Santa e Sport. E a base foi o Santa. O treinador foi Gentil Cardoso, o único negro a treinar a seleção brasileira. E veja só, e ainda dentro de uma situação bem circunstancial, mas e até hoje, né, mais de 100 anos da seleção brasileira foi o único negro. Que eu até considero, Cássio, que assim, essa lacuna nunca foi preenchida, não, tá? Porque é muito circunstancial, pô. É muito circunstancial. Não, mas eu estou ressalvando isso para dizer, veja só como foi a situação. Claro. O Cardoso e a base foi o Santa. Foram, se eu não me engano, 10 jogadores do Santa, acho que 6 do Náutico, 5 do Sport ou 4 do Sport. Eu realmente não estou batido aqui, mas foram 10 do Santa. Por quê? Porque o Santa tinha sido campeão pernambucano de 58 e Gentil Cardoso era o treinador do Santa. Então era natural que o melhor time de Pernambuco fosse a base. E isso, inclusive, faz com que no ranking de jogadores convocados, no ranking do Nordeste de jogadores convocados para a seleção brasileira, o Santa Cruz tenha um benefício enorme, mas justo. Foi convocado, são 10 jogadores do Santa e outros 3 que vão ser convocados no futuro, que são Givanildo Oliveira, todos nos anos 70. Givanildo Oliveira, Carlos Alberto Barbosa e Nunes. Aí o Santa tem 13 e o Sport também tem 13. Só que o Sport vai empatar só com o Diego Souza, lá em 2017. Ou seja, foi remando. O Santa largou com 10 convocados. E a seleção pernambucana ficou em terceiro lugar na Copa América. Ela ficou atrás de Argentina e Uruguai. Então, assim, ficou na frente do Equador, ganhou do Paraguai. Ela teve um desempenho muito, muito bom. Nesse mesmo ano, é coisa para ressalvar. Mas como a sensação pernambucana, que loucura é essa? Pernambuco foi o vice-campeão brasileiro de seleções estaduais de 59. Não teve uma final, foi um quadrangular final, ficou em segundo lugar, o campeão foi o estado de São Paulo. O vice-campeão, ou seja, essa seleção pernambucana que representa o Brasil, pode ver que tem um escudinho ali da CBD, da época, CBF, pode ver, essa é a foto da seleção brasileira pousada lá no Equador, ali, a camisa Brasil, isso é jogo oficial, quando você pega lá, o Brasil tem X jogos contra a Argentina, uma derrota da Argentina foi esse time aí que perdeu, ou uma vitória sobre o Equador, foi esse time, é jogo oficial, do time principal, como foi da seleção baiana. Então, em 59, Pernambuco
foi vice-campeão brasileiro de seleções e representou o Brasil na Copa América. Vê que loucura, meu irmão. Assim, um negócio assim, imaginar um negócio desse hoje em dia. Esse vice-campeonato brasileiro de seleções não dá. Esse vice-campeonato brasileiro de seleções é o que vai fazer com que Pernambuco tenha um direito a um lugar já na semifinal da Taça Brasil de 60, que vai ser o Santa Cruz, por ser o campeão pernambucano de 59. Quando eu falei que o Santa Cruz era a base, obviamente eu quis dizer 59, tá? O Sport foi o campeão pernambucano de 58 e representou o Pernambuco na Taça Brasil de 59, mas o pernambucano de 59, que foi o Santa Cruz campeão, já tinha acabado. Essa disputa vai ser no final do ano. Então é o título pernambucano do Santa Cruz em 59 que faz o Santa Cruz ser base da seleção brasileira. A Cacareco, aí tem até um apelido. A última coisa dessa seleção, preciso dizer, a imprensa do São Paulo, do Rio, apelidaram essa seleção de Cacareco, que era uma forma pejorativa para dizer, fizeram um arremedo lá, fizeram um timeco lá, um cacareco, porque não gostaram da situação. E aí, aquele tipo de situação, o Palmeiras chamava de porco, aí o Palmeiras lá assimila o porco, o Náutico chamava de timbu de forma pejorativa, aí o Náutico assimila o timbu. Aí Pernambuco vai lá, faz uma boa Copa América e assimila Cacareco e passou a ser o apelido da seleção pernambucana. Pode chamar de Cacareco, que ninguém achava algo pejorativo. Não gosto.